vou lá também. Vamos aqui para a aula hoje. Que bom estar com você aqui pertinho na aula de português, viu? Tô muito, essa turma tá muito boa. Luísa que tá triste, né? Que o K-pop dela morreu aí. Ela Morreu tá, 2 já, se eu não me engano. ela tá em luto. Chama ela aí, Magulho. Ela tá na aula, não. Só pra avisar aí. Ai, meu Deus, ela não tá na aula, não. Espera só um instante. Pelo amor de Deus. Tá faltando quem? Arthur tá aí. Arthur tá. Bruno tá. Aí vem Eu tô aqui. Davi. Gabriel que não Só tem tá. 7 pessoas. 7 pessoas é o padrão dessa aula. Das aulas, não. Jasmine não tá. Jonathan tá. E Luísa não está. Vou ligar para 3. Pronto, ela já foi chamada. Já foi chamada. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Aí a gente estava vendo a questão da revisão, a gente fez na primeira aula a revisão, essa segunda aula a gente está lendo o texto sobre regência, aí eu vou passar para vocês sobre essa questão da regência e vamos ver, e vamos dar sequência aqui aos estudos, viu? Então, olha, na aula passada eu expliquei para vocês que a regência tem o termo regente e o termo regido, certo? Onde é que eu estou aqui? Que eu não estou me vendo. Cadê? Deixa eu só voltar aqui. Eu quero que me veja. Pronto. Então, nós temos aqui o termo regente e o termo regido, viu? Eu já expliquei para vocês que, em relação a nome, é chamada regência nominal. Em relação em relação a verbo, é regência verbal. E aí nós temos nós temos algumas palavras que ela tem essas preposições logo após ela, que é chamada de regência. Por exemplo, eu digo favorável a, contente com, favorável a, anterior a, agradável a. Então, do jeito que está aí na tela, aparecendo aí para vocês no quadrinho, viu? Espera aí que eu estou entupido. Aí aqui nós temos o exercício, viu? Olha, da mesma forma que a regência verbal, a regência nominal segue as indicações da gramática normativa, que se apoia em usos mais formais da língua, com exemplo de autores clássicos. Aí aqui ó, nós temos que substituir o quadradinho por um complemento aos nomes das frases. Pode até consultar o dicionário. Por exemplo, a diretoria não foi favorável. Favorável o quê? Qual é a regência? Hã? Ao seu pronunciamento? A seu pronunciamento, muito bem. O então favorável é a. A conversa diz respeito A você? A você, muito bem, certo? O cigarro e a bebida alcoólica são prejudiciais A A saúde. saúde? saúde, com a crase, viu? A crase é aquele símbolo, aquele símbolo. É o acento agudo invertido. Hã? É o acento agudo invertido de lado. Pronto, é o acento agudo invertido, é chamado acento grave, certo? Meu irmão está ansioso, o Com início das as aulas. está ansioso com, não existe essa Ao início. regência.
Ao início das aulas, não. Lá em cima, ó, da tabela tem ansioso. Para. Para o início das Não é aulas. para Muito... mesmo. Não. É para o início das aulas. Então, fica assim resolvida essa questão. Vamos estudar sobre a crase. A crase, ela é um assunto que cai em todo concurso público, cai igual à regência. Então, a crase, ela é a junção de uma preposição mais um artigo, mas ela só funciona com palavras no feminino, tá certo? Por falar nisso, a gente viu esse homem cobra, não foi Eduardo Cobra, o grafiteiro, não foi? A gente não leu a entrevista, professor? Foi, a gente leu a entrevista ontem que ele fez um mural, ele pintou aquela escola que foi lá de Suzano, que os dois marginais pegaram e mataram os jovens lá, lembra? Que eles entraram na escola com as machados, com não sei o quê, com revólver. Verdade. Aí, As machadinhas Lembro. estavam armadas. Tá bom. Aí ele fez o desenho da escola lá, viu? Depois eu passo para vocês no grupo do WhatsApp a reportagem sobre, a reportagem não, a notícia sobre ele, sobre essa questão da escola lá de Suzano, que teve aquele massacre, tá? Verdade. Ano E aí retrasado. ele fez um mural bem bonito, aí desse tipo de mural que a gente viu lá em Nova York, que ele fez lá na Times Square. Aí ele fez lá na escola de Suzano, naquela escola que no ano passado teve aquele massacre horrível, né? Foi não, Marconi? Eu acho que Mas foi. voltando aqui, Não, foi ano passado mesmo. foi ano passado, foi 2019. Aí nós temos aqui crase, certo? Crase é uma junção de uma preposição com um artigo. Lembrar que, como eu já disse, a crase vai ser relacionada à preposição a mais o artigo feminino a. Então, olhe, o exemplo aqui, ó. A única forma de ter acesso aos meus trabalhos. Então, aqui, ó, nesse a, ele é uma preposição, e esse os é artigo. No caso, é o artigo masculino. Aí nós temos aqui, na próxima página, página 207, falando sobre a crase. Olha, mas se no lugar do complemento for colocado uma palavra do gênero feminino, haverá o encontro de uma preposição com um artigo feminino. Então, nós temos aí a única forma de ter acesso à prova é pela internet. Então, existe uma preposição mais um artigo feminino. Quando esses elementos se juntam, ou seja, se fundem em uma única vogal, essa fusão é indicada pela escrita do acento grave, que é o agudo ao contrário. E aí nós dizemos que ocorreu a crase. A crase é a fusão da preposição com o artigo feminino a. Por exemplo, a única forma de ter acesso à prova é pela internet. Então, esse assunto de crase é um assunto novo. Não é que todas as palavras que você conhece do acento agudo, elas vão se transformar em acento grave, não, viu? Por exemplo, café continua do mesmo jeito, sofá continua do mesmo jeito, certo? Você não pode colocar o acento grave em café, nem o acento grave em sofá, nem nas outras palavras, não. Vocês têm que ter, tem que continuar do mesmo jeito. Só essa questão da crase é para algumas palavras que quando requer a preposição. E a próxima palavra, ela é uma palavra feminina. Por exemplo, tenho de ir ao cartório nesta cidade. O a é preposição e o o é artigo masculino. Tenho de ir à livraria nesta tarde. Então, aí tem uma preposição mais um artigo feminino a, logo nós temos a preposição a. Tenho de ir à livraria nesta tarde.
Há alguns casos de ocorrência da frase, da crase, certo? A crase vai ocorrer diante de nomes femininos, certo? Vou à cidade, vou à cidade, certo? Então, nós temos aí... É daqui a pouco, Matheus, viu? Sua aula vai ser de 9h40. Eu mando o link, viu? Aí nós temos vou à cidade. Essa palavra cidade é feminina e quem vai a algum lugar. Logo, logo vai ter a crase aí. Se eu fosse mudar para uma palavra masculina, seria vou ao cinema. A gente pode fazer essa relação para ver se vai ocorrer a crase ou não. Se for preciso colocar um artigo masculino dentro do termo substantivo, haverá crase do termo feminino, certo? Por exemplo, fui a Paris, voltei de Paris. Então, no caso aí, nós não temos crase, certo? Toda vez que eu digo o nome de uma cidade, e eu posso dizer volto de ou voltei da, aí se eu disser voltei da, ela usa crase. Se eu disser eu voltei de, não se usa crase. Por exemplo, fui à Bahia, é porque voltei da Bahia. Então, aí, nesse caso, tem crase. Fui a Paris, voltei de Paris. Então, aí não tem crase, certo? E se eu digo assim, fui a João Pessoa, é com crase ou sem crase? E aí? Eu Hein? acho que é com Eu crase. acho que é. Marconil, Hã? Oi. Eu acho. vou tirar uma dúvida aqui rapidinho. O que é crase? Crase é a junção de um artigo com uma preposição. E ele é indicado pelo artigo, o sinal grave, que é aquele agudo ao contrário. Ah, entendi. Agora me diga o seguinte, se eu digo fui a João Pessoa, esse fui a João Pessoa, esse A tem crase ou não tem crase? Eu acho que não tem crase. Não tem crase. Não tem crase, porque é voltei Porque de João é, Pessoa, não se diz certo? voltei da João Pessoa. Isso, não se diz voltei da João Pessoa. Deixa eu ver aqui uma cidade. Fui à Bahia da Traição. Tem crase ou não tem crase? Não tem. Acho que tem. Crase. Tem crase. Tem crase, é porque voltei da Bahia da Traição. Então, aí eu uso a crase. Então, com o nome de cidades, eu tenho que ver eu tenho que ver essa regrinha, viu? Voltei de ou voltei da. Se for voltei da, você coloca a crase. Se for voltei de, você não. Fui à Itália. Tem. Tem, porque voltei da Itália. Fui à Inglaterra. Tenho. Tem. Ou tem sim. Voltei da Inglaterra, então tem. Fui à Austrália. Tem crase. Tem também. Tem Tem crase. crase. Tem crase. Fui a São Paulo. Não, tenho. Tem não, voltei de São Paulo. Fui De a São Paulo. Curitiba. Tem também não. Tem não. Aí tem essa regra aí sobre nome de Não tem. cidades, viu? Aí vamos lá para a próxima página, 207. Casos em que sempre ocorre crase. Aí tem aí expressões de hora, certo? Expressões de hora. Então, toda vez que vier expressões de hora, aí você vai pegar e usar crase. Cheguei às 2h em ponto. Então, ou chegue às 2h em ponto. Então, aí, no caso, tem a crase. Deixa eu aqui fechar o portão. Isso que está saindo aqui. Minha irmã está saindo, eu vou fechar o portão.
Voltei. Aí, olha. Então, caso em que vai sempre ocorrer a crase, viu, pessoal? Em questão de hora, cheguei na escola às 2h da manhã. Então, aí eu vou usar a crase. Cheguei na escola às 9h da manhã. Cheguei à aula às 10h da manhã. Toda vez que vier hora, certo? Aí vai ser crase. Outra coisa, tem gente que ainda tem o método antigo de hora. O método do novo acordo ortográfico diz que para hora tem que ser assim, ó, 10H05, ou 10H, ou 10H00, viu? Não é a hora maiúscula, ou H maiúsculo, viu? Nem HS, nem não sei o quê. Tem gente que bota todo tudo. Então, não se coloca a forma errada de hora, tá certo? Então, de hora tem que ser desse jeito, segundo o novo acordo ortográfico. Então, sobre a crase, aí a gente sabe que vai indicar essa questão das horas. Com expressões adverbiais, às pressas, à noite, à tarde, às escondidas. Tem várias expressões adverbiais femininas, à proporção que, à medida que as pressas, as escuras, à tarde, à noite, são palavras que são expressões adverbiais femininas. Então, esses casos ocorre sempre a crase, tá certo? Se a pessoa tiver dúvida, aí a pessoa vai no dicionário, vai ver, ou vai pela internet e acha essas palavras rapidinho, certo? Isso aqui vai cair na prova bimestral. Pode ter certeza, viu? Essa questão de crase vai cair na prova bimestral. Ok. Certo? Aí nós temos aqui o caso em que não ocorre crase. Caso em que não ocorre crase. Aí qual seria? Seria diante de palavras masculinas, porque a crase ela tem um artigo feminino, então não pode ser com palavras masculinas, tem que ser com palavras femininas. Andou a cavalo. Cavalo é uma palavra masculina. Cavalo é uma palavra masculina, logo esse azinho aqui não vai ter crase. Esse A não vai ter crase, porque tem a palavra masculina aqui e diante de palavra masculina não tem crase. Né? Lápis ou lápis, escreveu a lápis. Lápis é uma palavra masculina e diante da palavra masculina não tem crase. Tá certo? Então, andou a pé, tem crase? Andou a pé. Esse aí tem crase ou não? Tenham. Tenham, né? Por quê? Porque o pé é maiúsculo. Pé é o quê, menino? Pé não é maiúsculo, não? Pé é masculino, menino. Minúsculo. Tá com caramba. É maiúsculo, tá certo. Ô, é maiúsculo, é? Maiúsculo não, masculino, Marcos. Masculino, desculpa aí, ó. Oxi, Aí, maiúsculo. onde é que ele viu esse maiúsculo aí, Jesus? Maiúsculo Aí, não, é masculino. aí olha, andou a pé. Andou a pé. Então, nós temos a questão dessa que pé é nome masculino, certo? Escreveu a lápis, andou a cavalo, tudo isso. Então, nós temos essa questão essa questão da crase diante de palavras masculinas. Mas com os pronomes aquele, aquilo e aquela, se tem a crase, viu? Não volto mais aquele lugar. Aí é uma exceção. Só com aquele, aquele e aquilo é que eu uso a crase, certo? Quando tiver a moda de subtendido, eu também uso a crase.
a moda de. Seu estilo era a Portinari, era a moda de Portinari, é uma expressão adverbial feminina. Então, logo, a gente vai perceber que aí se tem crase. A maioria dos pronomes eu não uso crase, certo? Eu me refiro a esta mulher. Esta é pronome, certo? Esta é pronome, e então eu não tenho que usar crase na frente do pronome, certo? Aí não dê atenção a ela. Ela também é pronome, logo eu não posso usar crase diante de pronome na maioria deles, certo? Aí eu digo, parabéns a você. Esse parabéns a você tem crase ou não? Tem. Parabéns, parabéns. Eita, tá tudo errado aqui. A você. Parabéns a você. Tem crase ou não? Tenham. Tem não, porque você é um pronome, certo? Um pronome que a maioria dos pronomes não se usa crase. Então, nesse azinho aqui, não se tem crase, tá certo? Parabéns a você, refiro-me a você, refiro-me a Vossa Senhoria, não tem crase. Os únicos pronomes que têm crase são esses aqui, que vai dizer aqui, ó. Vai ser os pronomes possessivos femininos, certo? Senhor, senhora, aliás, dona, certo? A própria mãe, certo? Também aceita. Então, nós temos aí esses exemplos aí. Ó. Os pronomes de tratamento senhora e dona aceitam o artigo. Logo, ocorrerá a crase. Então, nós temos, quero dizer à senhora que gostei de seu último livro. Então, esse senhora é o pronome que recebe a crase, certo? Deram muitos desgostos à própria mãe, própria também, certo? Alguns pronomes como mesmo e próprio aceitam o artigo. Então, própria aqui vai receber a crase. No caso de verbo, não tem crase. Não estavam dispostos a abrir mão dos lucros. Ficou a haver navios. Vou botar aqui, outro exemplo. Deixa eu botar aqui. Ficou a haver navios. Ficou a haver navios. Aqui não tem crase porque o a está na frente de um verbo, o verbo ver. Então, não tem crase. É a mesma coisa que não estavam dispostos a abrir, aqui é verbo, certo? Logo, não tem crase. Em expressões com palavras repetidas, também não tem crase. Passo a passo, dia a dia, frente a frente, ponta a ponta, certo? Não tem crase. Pelo amor de Deus, não coloque crase em dia a dia, certo? Nem hífen tem mais. Antigamente tinha hífen, hoje não tem mais não, certo? Então, nós temos aí a questão do uso da crase. Aí, ó, por que eu não uso crase? Dicas para dirigir à noite. Quem dirige, dirige algo. Né? Então, aqui, nesse exercício. Por que eu não uso aqui a crase em à noite? Dicas para dirigir à noite. Quem dirige, dirige algo. E não a algo. Logo, não tem crase por causa disso. Viu? Por causa da regência verbal ou transitividade verbal. Então, nós temos aí, deixa eu só passar o link para outra professora, para ela ir para a aula dela lá. Certo? Só um minutinho mais. Eita, tudo bagunçado aqui. Aí eu vou passar aqui o link para ela ir para a aula junto com a outra turma, viu? Só um minutinho, rapidinho. Só um minutinho de nada. Eu acho que vocês estão vendo aí as conversas. Aí eu vou para aqui, qual é a turma? A turma do sexto ano. Sexto ano. E Francisca. Sexto ano. Cadê sexto ano? E sexto ano. Francisca. Cadê Francisca? Meu Deus, cadê Francisca? Tá aqui. Pronto.
Passei. Aí voltei para o livro digital. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Então, nesse primeiro, não se usa crase, porque a transitividade verbal não requer a crase, ou seja, dirigir não requer a crase, certo? E nós temos aqui essa questão da transitividade verbal. Aguarda a professora, viu, sexto ano? Aí, nós temos a próximo exercício. Lê aí para mim, Marcos. Tá certo. Releia esta trilha. Bem-vindo ao meu mundo. Acho que fique à vontade para me dar coisas. Que tal um massageador de gengiva? Coisas de comer. Aí nós vemos aqui. Aí nós vemos aqui essa questão de Garfield, né? Garfield é um personagem conhecido como Dorminhoco, viu? Ele também é comilão e mal-humorado. Pensando nessas características, como você justificaria a expressão e o pensamento dele no último quadrinho? E aí, como é que fica? Hein? Que ele só pensa em comer, certo? Aí, ele só pensa em comer. Nesse caso aí, da segundo quadrinho, tem um quadradinho. Você escreveria ele com crase ou sem crase? Acho que com crase. Com crase também. Fique à vontade. É com crase ou sem crase? Seria como, Marcos e... Bom dia. Bom dia, sexto ano. Aguarda a professora. Hein, João? Marco Nildo. Com crase, professor. Marco Nildo. Sim, é com crase ou sem crase? E aí? Acho Com que crase ou sem crase? Com crase. É com crase. Fique à vontade, é com crase. Parabéns, viu? Fosse questão de prova, você tirava nota 10, viu? Parabéns. Você quem, Assim. Marco? Você quem? Vocês dois que responderam, né? Coisa boa. Eu tinha respondido. Tá bom, então. Quem respondeu? Arthur? Foi Arthur que respondeu? Arthur respondeu antes de eu e Marcos falar, só que você não tinha escutado. Ah, tá. Então foi você, João e Arthur que responderam, né? Então, Oxente, eu, rapaz. Não, eu respondi ligado. A gente você ficou na medalha de bronze, meu filho. De bronze não, tá? Eu sabia já que era com crase. Marco Nildo tem pra prometer, Marco Nildo. Tô Aí, brincando. vamos aqui, continuando. Aí tem essas frases que devem ter crase. Aí, ou não, né? Então, vamos ver se a gente usa crase ou não. Diga aí, todos os candidatos selecionados estavam ligados a empresas nacionais. Esse A aí de empresas, eu esqueci de dizer uma regrinha, viu? Que vai servir para essa primeira, a letra A. Toda vez que vier com a palavra no plural e o A estiver diante de uma palavra no plural, não tem crase. E aí, tem crase ou não tem crase? Só um minutinho. Cadê a professora Francisca, hein? A professora Francisca não chegou ainda? Oxe, já chegou, menina do céu. Eu tava... Sei não, viu? Boa aula, Francisca. Sexto ano. Tá tudo aí. Marco Nildo, Oi? não tá perto de acabar, não? Tá pertinho, mas só dá para fazer esse exercício. Falta 5 minutos ainda, menino. Ah, certo. É porque, sei lá, já é 9h54 e o cara... Mas atrasou, porque eu atrasei lá no início, aí atrasou agora.
Aí vamos, esse primeiro não tem crase, certo? Assistiu à vitória de seu time, a vitória aí tem crase. Chegou a São Paulo. Lembra da regrinha de cidade? Sim. Sim. Não tem Voltei de crase, São então. Paulo. Não tem crase. Ontem à noite. À noite é uma expressão que tem crase. Então, a São Paulo não tem crase e à noite tem crase. Entregaram seu recado só às 3 horas da tarde. Expressão Tem de crase. hora. Tem crase? Tem crase. Os examinadores não aceitam o texto escrito a lápis. A Não tem lápis crase. não tem crase porque lápis é palavra masculina. Fez uma macarronada à italiana. A moda italiana, a moda italiana, a moda está oculta aqui, então tem crase. Essa tem crase. E aí, na próxima aula, a gente vê, daqui a pouco tem aula de inglês para vocês, viu? Tá certo? De 11, né? Hã? De 11 horas, né? Às 11 horas. Agora eu vou dar aula de inglês para outra turma, viu? Tá ok. Tchau, bom dia. Bom dia, galera. Tchau. Bom dia.